Diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A gente só vai ler nessa parte aí. Romanos 2, só a primeira frase. Não se amoldem aos padrões ou ao padrão desse mundo. Em algumas Bíblias está assim, não vos conformeis a este mundo, né? E na NVI aqui, que diz a mesma coisa, não se amoldem ao padrão desse mundo. Meus irmãos, não se conformar, como está nas Bíblias, em algumas versões, que quer dizer a mesma coisa, tem o sentido de não tomar a forma, conformar no sentido de assumir a forma de, né? Ou não se amoldar, ou não usar o mesmo molde. Esse é o sentido. Ou não adotar o mesmo padrão deste mundo. Existem alguns animais, né, que eles conseguem se camuflar no ambiente, até como forma de proteção. O camaleão é um deles, ele consegue mudar a pigmentação da sua pele, e tem um sistema muito sofisticado, em que se ele estiver num ambiente verde, né, ele fica verde. Se ele for para marrom, algumas espécies conseguem se disfarçar para se proteger de predadores. Polvo, a mesma coisa. Tem alguns animais marinhos, né, polvos, que conseguem ficar exatamente da cor, assumir a pigmentação daquele ambiente, assumir a forma, né, e a cor e o aspecto, né, daquele ambiente. Tem alguns alimentos que dizem que não tem gosto de nada, né, que também assumem o sabor daquele alimento que é colocado. Por exemplo, chuchu, né? Chuchu. Essa semana eu nunca tinha comido farofa de chuchu. Farofa de chuchu tem gosto de quê? Eu não descobri também, porque eu não sentia gosto de nada, né? Porque farofa de chuchu, mas tinha lá chuchu na farofa. Foi lá no trabalho. Aí, assume, né, a forma, a cor, o gosto do meio onde está inserido, né? A pessoa que encontra o Evangelho, que recebe Jesus na sua vida, ela para de usar qualquer padrão. E Paulo aqui está falando, não assumam o molde, a forma, o padrão do mundo. Ou seja, não façam da vida de vocês uma confusão entre alguém que segue o Evangelho e alguém que não segue. E ele não está falando aqui, meus irmãos, de questões apenas, questões estéticas, não. Ele está falando de valores, de princípios, que a gente vai daqui a pouco aprofundar na nossa reflexão. Então, o que ele está dizendo, olha, o cristão, o seguidor de Jesus, no sentido discípulo de Jesus, ele é alguém que não está preocupado em seguir os padrões, quaisquer que sejam, se esses padrões ferirem aquilo que ele aprendeu no Evangelho. Se esses padrões não fazem sentido para o que Deus revelou para ele. Então, a ideia é que quem é um seguidor de fato de Jesus não está preocupado em seguir qualquer moda, qualquer movimento, qualquer valor, qualquer padrão, qualquer coisa, né? É difícil encontrar alguém que não segue a maioria. O problema é que nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria está certa, né? E, assim, os moldes e as modas estão aí, surgem todo dia, né? Eu lembro que eu que já, desde dos 30 anos da igreja, há 36 anos atrás, eu já estava aqui, né? Eu tenho uma certa idade que deu para perceber a quantidade de mudança que a gente tem, não é? De moda, de cor. Se você
a cada temporada as modas mudam a cor dos tecidos, por exemplo. Tem a cor da moda, né? A cor da moda lá em casa, no meu guarda-roupa, por exemplo, é a cor que está lá, da roupa que eu tenho lá. Eu não sei qual é a cor da moda. Qual é a cor da moda nessa temporada aí? Qual é? Eu não sei. Mas os modismos acontecem. E acontece o modismo no falar, na linguagem. Acontece o modismo no vestir. O problema, meus irmãos, é quando acontece o modismo e as pessoas adotam o modismo em coisas que distorcem nossas convicções. Porque muitas vezes e muitas pessoas não possuem convicções. Porque a pessoa que segue tudo quanto é padrão que aparece, ela não tem padrão nenhum para si mesma. Para si mesma, né? E isso acontece, inclusive, no meio religioso. No meio religioso acontece isso. E nas igrejas acontecem os modismos, as ondas. Como uma onda no mar, né? A onda vai e vem, as pessoas seguem a mesma onda. Isso não é novidade. Paulo já falava que tem gente que, por não ter conteúdo, ele chama de nuvem sem água, né? Nuvem sem chuva, né? Pessoas que não têm conteúdo são sopradas, são levadas de um lado para o outro, por qualquer vento, qualquer brisa leva. Então, se alguém disser para você, pessoal que está se dedicando à oração agora, está acordando com dente de ouro. Tem gente que riu. Mas isso já aconteceu, vocês sabiam disso? É que a gente é mais antigo, né, pastor? Lembra do dente de ouro? Aparecia, de repente aparecia dente de ouro. Se alguém quiser ir e conseguir dente de ouro, vai lá no Isaías, leva o ouro, que o doutor Isaías bata um dente de ouro em vocês. Agora, pela oração, diziam, aparece dente de ouro, está aparecendo dente de ouro. Era o modismo da época. Tinha um modismo da época também, que o sujeito pegava antigamente era LP, né, vinil, disco, rodava ao contrário. Aí rodava ao contrário, essa música aqui está falando um monte de coisa, é mensagem satânica. Rodava ao contrário a música. Era a moda da época. A música da Xuxa fala de Satanás é meu rei. A música do Roberto Carlos fala isso. A música do... Meus irmãos, é a moda da época. Linguagem evangélica, um monte, né? Gírias evangélicas. Teve uma época que está amarrado, meus irmãos, tudo estava amarrado. Tinha que amarrar a língua, porque tudo está amarrado, está amarrado. O troço chato, está amarrado. Ultimamente, mais recentemente, é amado. Amado, amada, não é assim? Amado, amada. São as gírias, linguagem. Tem algum mal nisso? Não. Tem problema nisso? Não. O problema é quando a mentalidade é afetada pelas ondas. Quando a doutrina é distorcida pelas ondas, pelas modas. Porque as pessoas se distanciam tanto das escrituras, da palavra, que elas passam a aceitar qualquer coisa que contam para elas. Então, qualquer coisa que conta, para quem não lê e não busca na palavra, é verdade, quando não é. Quando não é. Meus irmãos, os moldes estão aí. Os padrões estão aí. Os valores estão aí. E qual o critério que eu uso? E as pessoas seguem, e as pessoas vão. Por isso o tema da mensagem de hoje é chega de mediocridade. Esse é o tema. Chegou a hora de não aceitar o medíocre. Aí a gente vai lá no dicionário, tanto o dicionário de significado, quanto o dicionário etimológico, ou seja, a etimologia tem a ver com a origem da palavra, a gente vai ver que medíocre é o que está na média, é o mediano, é o comum. Isso é o medíocre. É o padrão da maioria. Isso é o medíocre. Medíocre é aquilo que é mediano, é a média.
Ora, não está ruim, né? Quando eu estudava, eu confesso aqui, eu ficava satisfeito quando eu tirava a média. Tirei a média para passar. Fiquei satisfeito. Estou na média, passei. Não é assim? Chega disso. Sabe por quê? Eu tenho a notícia para dizer quem estuda aí. Passar só na média depois faz falta. Aquele pontinho que você tirou a menos, no conhecimento, faz falta. Chega de mediocridade. Né? Medíocre, na sua origem, não tinha o tom pejorativo. Quando você chega para alguém e fala, isso é medíocre, a gente olha como negativo, né? Mas lá na origem não, medíocre é na média. E eu vim hoje dizer para a gente, para todos nós aqui, para a nossa igreja, para a minha vida e para a sua, chega de ser na média, de ser medíocre. Paulo está falando isso aqui, não se amoldem ao padrão. Não se conformem a esse mundo. É isso que Paulo está falando. Chega de mediocridade. Chega de mediocridade nos seus princípios. Existem princípios que não podem ser mudados. E a gente insiste em mudar com a vida, com a prática, com o dia a dia. Um princípio que não pode ser mudado. A Bíblia é regra de fé e prática. Eu preciso aprender na palavra de Deus. Eu preciso buscar na revelação de Deus. Eu preciso aprender com Ele. Eu preciso entender mais e cada dia mais o Evangelho. O medíocre se contenta só com escola bíblica. O que o pastor falou. Aquele culto e tal. Chega de mediocridade. É aprofundamento. É busca na palavra. Existem coisas que podem ser adaptadas. Podem ser. Tipo de música pode ser adaptado. Tipo de roupa, cor de roupa, pode ser adaptado. É decente? Pode ser adaptado. Problema nenhum. Estilo musical pode ser adaptado. Cor de parede pode ser adaptado. Mas existem coisas que não podem. Que eu não posso aceitar. Né? A mensagem do Evangelho, ela não pode ser adaptada para agradar A, B ou C. Jesus falou, a porta é estreita. Não falou? Aí a gente quer adaptar para alargar a porta. Não tem. Não dá. Pecado é pecado, erro é erro, corrupção é corrupção. Não dá para adaptar, não tem jeitinho. Adultério é adultério. Continua sendo. Não tem o que fazer, vou adaptar. Não, mas espera aí. Vamos dar um jeitinho aqui, porque a pessoa aqui é amiga do pastor. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa influente na sociedade. Esse político aqui, ele é um político que financia algumas coisas, patrocina algumas coisas. Não dá para adaptar. Dinheiro sujo é dinheiro sujo. Pecado é pecado. Fornicação é fornicação. Infidelidade é infidelidade. Não dá para adaptar. Princípio é princípio. Não dá. Né? O Evangelho, meus irmãos, ele está num patamar infinitamente mais elevado do que qualquer padrão que eu tenha nesse mundo. Tá? Simples assim. E aí, a gente quando olha aqui, olha, não vos conformeis a esse mundo, nesse texto tem duas palavras que aparecem interessantes. É a palavra esquema, esquema com um S mudo, né? Esquema, né? É uma palavra lá do grego. Eu não sei grego não, eu só pesquisei e fui dar uma lidinha no assunto. E aí, essa palavra, ela diz respeito àquilo que a gente muda com a vida, né? Por exemplo, conforme a gente vai ficando, quando a gente é muito jovem, a gente é capaz de usar um sapato que aperta, porque fica mais bonito.
Não é verdade? Quando a gente é jovem, a gente usa um sapato que aperta, porque ele fica mais bonito. E se fica mais bonito, eu uso. Né? A gente é jovem. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai procurando outras sapatarias. A gente deixa de ir na de Santini, em outras sapatarias que tem aí Arezzo para as mulheres e tal, e a gente vai na Usaflex. Né? A Usaflex é sapato mais confortável, macio. Por quê? A gente quer conforto. A gente vai mudando com a vida. Com o passar da vida, a gente vai querendo se desfazer de coisas que nos apertam para poder coisas mais confortáveis. É assim. Isso vai mudando. É o esquema. O esquema é a gente ir se transformando, se modificando, aceitando ou mudando o gosto. Mudando comportamentos pela cultura, pelo momento da vida. Mas existe outra palavra chamada morfé, que ela tem a ver com aquilo que não muda na gente. Por isso que Paulo, logo a seguir, que ele fala essa frase aqui nesse versículo, ele fala, transformai-vos. A palavra morfé está aí, é para mudar aquilo que você acha que é imutável em você, o seu caráter. O seu caráter. Então, no caráter do Filho de Deus, tem coisa que não pode ser mudada. Aliás, tem coisa que tem que ser mudada só para melhor, para se aproximar dele. Por isso que ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente tem que parar de mediocridade quando se tratar dos princípios, dos valores, daquilo que sustenta o nosso discurso de fé. Porque discurso de fé sem sustentação é falácia, é mentira, é hipocrisia. Então, chega de mediocridade nos seus princípios, nos meus princípios. Porque quando nós somos transformados no caráter, nós mudamos a forma como encaramos o mundo. Ou seja, os valores que a gente vê lá fora, que são ruins, são perversos, são violentos, são racistas, são opressores, são escravocratas. Esses valores não cabem na vida de quem tem o princípio do Evangelho presente em si. Então, chega de mediocridade, chega de viver uma vida com princípios amoldados ao que acontece aí fora. Princípios que são sustentados pelo ódio. Como pode você, que conheceu Jesus, que conheceu o Evangelho, difundir e alimentar raiva, ódio, rancor dos outros? E eu não estou falando somente de discurso público, não, é aquilo que você faz dentro da sua cozinha, quando se refere ao seu próximo, às vezes da sua família, aquilo que você fala da sua sogra, aquilo que você fala do seu sogro, do seu pai, da sua mãe, com raiva. Chega de mediocridade, porque o medíocre está na média, né? Aqui na igreja todo mundo se ama. O problema é quando sai daqui. Chega de mediocridade, meus irmãos. Chega de mediocridade naquilo que você produz, naquilo que você faz. Olha que interessante. Lá em Colossenses, coloca por favor Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Coloca aí por favor, que eu queria que vocês lessem junto comigo. Aliás, eu quero ouvir a igreja lendo. Colossenses 3, 23 e 24. Vê se é isso mesmo. Vamos lá. Eu vou convidar a igreja para ler. Você que está em casa aí assistindo, ou que vai assistir depois, abre a tua Bíblia, né, e depois dá uma olhadinha, acompanha aí em Colossenses 3, 23 e 24. Vamos lá, todos lendo. E tudo...
que é para fazer como se fosse ao Senhor? O quê? Tudo. Até a comida que você faz em casa. Quando você estiver fazendo o seu almoço hoje, você vai fazer o seu almoço pensando assim: quem vai comer esse almoço é Jesus. Imagina só, Jesus foi seu convidado para ir na sua casa, aí você vai fazer o almoço. Vai ter gente aí que vai olhar assim e falar: Senhor, me perdoa, vou pedir alguém para fazer, porque eu não tenho coragem de te dar o que eu vou fazer aqui, porque eu cozinho mal para caramba. Tem gente que quando faz qualquer coisa, faz bem feito. Qualquer coisa. Né? A pessoa faz um arroz e um feijão só. Aí vai lá e frita um ovo. Se tiver o ovo para fritar, a galinha chorou, né? Então a gente frita o ovo. Aí vai lá e frita o ovo com arroz e feijão, mas fica uma delícia. E eu já fui comer em lugar que tinha assim, era até bonito de ver a comida, mas quando fui comer, não estava legal. Preferia aquele feijão e arroz e ovo lá, porque estava mais gostoso. Tudo quanto fizer, até o seu trabalho, que você reclama o tempo todo de trabalhar lá, faça como se fosse para o Senhor. Tudo. Vai lavar a louça para tua mãe, pensa assim: pô, estou lavando a louça para Jesus. Vai lavar o banheiro. Poxa, esse banheiro vai ser Jesus que vai usar depois. É isso que Paulo está falando ali. Tudo que você fizer, né? Quem segue a média, meus irmãos, e chega de mediocridade, chega de fazer como todo mundo faz. Quem segue a média não vai muito longe, mas não vai mesmo. Em tudo também. Não vai longe. E Jesus vai falar o quê? Lá em Lucas 16, versículo 8, ele vai falar que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele está falando uma parábola lá, Jesus solta essa pérola. Ó, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E isso se confirma mesmo. Porque eu trabalho num lugar onde eu já vi trabalhador que diz que é filho da luz fazer pior do que o sujeito que é o filho das trevas. Ser mais dedicado o filho das trevas. Eu já vi, no lugar que eu trabalho, eu estou falando da minha experiência. Trabalhador que não frequenta, nem põe o pé em igreja, nem quer saber, mas tem uma ética superior, tem um comportamento mais produtivo, é mais competente porque é mais dedicado. Lá onde eu trabalho é assim, eu já vi. Eu já vi gente que frequenta a igreja, medíocre, só quer se dar bem, empurra para os outros o serviço dele, medíocre. Chegou a hora de fugir, de acabar com a mediocridade. Naquilo que eu faço, eu tenho que ser o melhor. Não é porque eu quero ser melhor que os outros, não. Eu tenho que fazer o meu melhor, independente do que os outros fazem. Tenho que dar o meu melhor naquilo que eu faço. Eu estudo, tenho que estudar da melhor maneira, para ser o melhor no meu estudo. Poxa, mas eu estudo, não consigo tirar, essa matéria eu não consigo tirar mais de 7. Qual foi o seu melhor? 7? Foi o seu melhor. Você fez o seu melhor. Você se dedicou como o melhor naquilo. Chega de mediocridade. Quando você vai procurar um profissional para construir uma casa para você, imagina, vou construir uma casa. Você quer o medíocre? É o medíocre que você quer? Quem você procura para construir sua casa? Para pintar sua casa? Parte elétrica. Vai fazer a parte elétrica da tua casa. Quem você procura? Não é alguém indicado? Pô, esse cara é bom.
Aí você vai atrás do cara bom. O que ele está fazendo? Está ocupado. Você tem que entrar na fila. Tudo bem que a gente está vivendo um momento de crise no país, uma dificuldade. A gente sabe disso, aí as coisas mudam um pouco. Mas, em regra, você procura o bom, a referência que alguém te deu. Porque você não quer mediocridade. Senão você bota lá na parte elétrica da tua casa, igual eu vi acontecendo. Aí, um frio tremendo, vou entrar, estrear o chuveiro, ligo o chuveiro, começa a esquentar e você ouve lá longe, pleque! Desarmou o disjuntor. Você não tomou banho direito porque só se molhou aquela molhada para só misturar a gordura do teu corpo com a caraca. Aí tu vai fazer o quê? Não pode se enxugar porque vai sujar a toalha. Vai lá esquentar a água para tomar banho. Porque você não quer um eletricista medíocre. Estudantes medíocres não passam no Enem, porque no Enem passa quem é acima da média, que a vaga é limitada. Medíocre não vai passar. Aí você está falando assim, poxa, esse pastor só fala mal, esse pastor não sei o quê, porque não se amolde à mediocridade desse mundo. Não se contente com isso. Terceira coisa, chega de mediocridade naquilo que você dedica a Deus. Eu falei, chega de mediocridade nos seus princípios. Eu falei, chega de mediocridade naquilo que você faz aí na sua vida. Até no arroz com feijão que você faz, ou só no arroz, se não tiver feijão. Mas chega de mediocridade. E chega de mediocridade naquilo que se dedica a Deus. Meus irmãos, a igreja está fazendo aniversário. É bom a gente parar e refletir se a forma de ser igreja que nós estamos adotando é a que é a igreja de Cristo mesmo, da Bíblia. Chega de mediocridade. Eu fico impressionado como nós nos contentamos a oferecer a Deus o medíocre. E pior, meus irmãos, vou falar aqui, pior, tanto na vida lá fora, quanto na vida em igreja, a gente muitas vezes convive com a linha abaixo da mediocridade. Não é nem na média, é pior do que a média. É pior do que o padrão do mundo, é pior. Como eu falei aqui, lá fora, às vezes as pessoas são mais prudentes e dedicadas. Então a gente precisa ir além, né? Leva-me além, está cantando aqui, leva-me além da mediocridade. Além dessa vida, dessa espiritualidade oca, além da espiritualidade superficial, além daquilo que eu só ouvi os outros falar. Além, é uma coisa mais próxima da minha alma, da minha existência. Além. Porque para Deus a gente precisa fazer o excelente. Meus irmãos, às vezes a gente canta aqui, quase que não sai a palavra. Leva-me além. Além, meus irmãos. Outro dia eu passei ali, tem um botequim aqui na rua da igreja. Eu vinha de moto, aí teve, não sei porquê, eu precisei dar uma freada ali na frente, eu parei para olhar o botequim. Tinha um pagode acontecendo ali no botequim. O pessoal cantando o pagode, numa alegria. O pessoal cantando, estava empolgado. Naquele dia eles estavam, empolgados. Numa alegria lá, o pessoal da banda, tocando cavaquinho. Já falei, o cavaquinho. Aí tocando cavaquinho lá, os instrumentos de percussão, cantando. E eu olhei aquilo assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu estou indo para um lugar agora, onde as pessoas dizem que conhecem Jesus, e onde elas dizem que estão adorando o Deus Criador, Todo-Poderoso, de todas as coisas, que criou o universo e aquela história. Eu estou indo para esse lugar.
Eu paro aqui, vejo num botequim, a galera já cheia de manguaça, cantando pra caramba, com alegria, abraçado, numa empolgação, e eu vou chegar num lugar onde as pessoas parecem que são Walking Dead. Misericórdia. Onde as pessoas, para cantar, só falta fazer assim. Só falta fazer isso. Por quê? Para Deus tem que ser excelente, meus irmãos. E não é excelente só para quem canta aqui, não. É excelente na excelência do teu louvor, onde você está aí sentadinho, ou em pé no seu lugar cantando. Porque se você diz que está cantando para Deus, está na hora de você cantar melhor para Deus. Está vendo o movimento? Está na hora de fazer algo acontecer na sua alma. Eu conheci Jesus, Ele me deu a salvação eterna. Que salvação eterna é essa que não mexe nem nos seus lábios? Meu irmão, eu usava antes uma palavra que me proibia. Meu irmão, minha irmã, para Deus tem que ser acima da mediocridade. Canta minha alma, canta. Como é que alguém vai cantar esse hino? É o 375 do cantor cristão, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Porque é um louvor que não arde nada, que não... Troço vazio. Para Deus tem que ser excelente, cara. Tem que ser o melhor. Eu estou falando, meus irmãos, quando eu falo que é para fazer para Deus, eu não estou falando de estereótipo. Não é de roupa que eu estou falando. Roupa tem que ser decente. O crente pode usar a roupa da moda, pode usar a cor da moda, não tem problema nenhum. Não tem que usar aquele roupão até aqui, cabelo sem cortar, não tem nada disso não. Mulher que não corta cabelo lá até... Se acha bonito usar o cabelo comprido, usa. Se acha bonito cortar, corta. Sua roupa só tem que ser decente. Só isso. Estou falando de roupa, de estereótipo, de gíria evangélica. Eu estou falando de alma, de dedicar a sua existência. É disso que eu estou falando. Disso. É impressionante, e mais impressionante ainda quando a gente faz qualquer coisa, é impressionante. Para sair da mediocridade, a resistência que é. Você chega para uma pessoa aqui e fala, você tem que cantar melhor. De vez em quando a gente tem que falar para a pessoa, você tem que cantar melhor, porque você está oferecendo para quem? Não é para Deus? Então vamos cantar melhor. Como é que a gente canta melhor? Vamos contratar uma pessoa, vamos chamar uma pessoa aqui para ensinar a gente a cantar. Aí a pessoa chega e fala, você tem que melhorar essa voz aí, a forma de cantar, estudar em casa. Fala isso, olha o tumulto que isso dá. Não, porque eu sempre ouvi que cantava bem. O pessoal estava sendo legal contigo, meu irmão, que tu canta mal pra caramba. Tem que melhorar. Vai tocar bateria lá, vou falar dos bateristas aqui, que eles gostam dessa quando eu falo, né? Bateria, não está indo legal? Vamos botar na aula de bateria. Vai para a aula. Se desenvolver. Vamos tocar aqui o teclado. Não está treinando não? Na escala você não entra esse mês. E olha a confusão que dá quando tira o tecladista da escala. Porque estamos acostumados com mediocridade. A gente tem que comprar um equipamento, porque aqui, microfone, tem que ser um microfone melhor, para o som ficar melhor. Mas é caro, né? Caro. Vamos ficar no medíocre, então? A gente tem que trocar esse forro. Olha esse forro. Meus irmãos, olha o forro. Acústica ruim, feio pra caramba, todo empenado. Tem que trocar. Pô, mas é caro, né? É caro. Vamos ficar na mediocridade, então? O teclado. Vai tocar o teclado, blém, blém, blém. A tecla não funciona. Tem que trocar o teclado. Um teclado bom custa quanto? 30 mil. Um razoávelzinho.
para melhorar, para sair da mediocridade. É para quem então? É para quem? É para quem? Para quem que estamos fazendo? Já que a gente não tem tudo que a gente gostaria, o que a gente tem? Principal aqui, o coração, a voz. Então canta, coloca o seu louvor para fora, exalta o Senhor com o seu melhor, que não é para Ele, não é, é para Deus. Não aceite o medíocre, a gente tem que parar. A igreja vai fazer aniversário, a gente tem que parar de aceitar o que é medíocre. Aceitar o que é medíocre. Aceitar a média, o padrão. Não se conforme com isso. Não se conforme. Eu não posso aceitar ser um pastor medíocre. Confesso aos irmãos que boa parte do tempo eu tenho sido. Não posso mais, eu tenho que buscar excelência. Como é que um pastor busca excelência? Estudando, orando. É assim que eu tenho que buscar excelência. Orar mais e estudar mais. Como é que um professor de classe busca excelência? É pegando a revista, aí pega a revista da EBD, lê esse ponto aí, irmã. Irmão, lê agora o segundo ponto. É assim? Professor de classe busca excelência, falando assim, preciso de um livro de teologia, porque o pessoal da classe quer aprender e eu tenho que ter o que ensinar. Professor de criança, como é que busca excelência? Estudando. Estudando, para trabalhar com criança. Vai falar para a criança qualquer coisa, para ver se ela não sabe que você está enrolando ela. Excelência, meus irmãos. Chega de mediocridade. Que Deus nos faça melhores pela obra do Espírito Santo, a fim de que possamos oferecer para Ele o nosso melhor. O que de melhor nós temos. A gente canta, o meu melhor a ti eu darei. Tá? Que melhor é esse que tu está dando para Deus? O que você tem de melhor para oferecer para Ele? Começa pela tua vida. Começa pelo teu coração hoje. Que Ele nos abençoe. O Senhor Jesus nunca abriu mão dos seus princípios para satisfazer as conveniências da sua época. Na época que Ele esteve aqui, né? Nesse mundo. Que nós possamos também não abrir mão dos nossos princípios para seguir o exemplo dEle.